Fala galera, beleza? Aqui é o Crispim, Liceta Brasil na área, e eu vim aqui produzir esse curso de dispensa no formato eletrônico para você que quer saber mais sobre esse tema tão instigante. Vamos nessa? Força e coragem. Nosso curso tem como objetivo falar de como se planeja a contratação direta. Vamos adentrar ali o artigo 75 da nova lei de licitações e contratos. Vamos dar ênfase às dispensas pelo menor valor do inciso 1º, inciso 2º do artigo 75 da nova lei de licitações e contratos. Além desses dois incisos, vou falar também sobre outros tipos de dispensa de licitação. Não vou exaurir o tema dos tipos de dispensa, porque são vários tipos, mas vou falar, obviamente, dos principais tipos de dispensa de licitação. Vou falar também um pouco aí sobre a IN 67 de 2021, a IN que diz como será a dispensa no formato eletrônico na administração pública direta, autárquica e fundacional. Administração pública direta, federal. Beleza? Vamos nessa? Força e coragem. Eu vou aqui compartilhar com vocês nossos slides para que possamos aí iniciar o nosso curso. Tá bom? Só queria lembrar mais uma coisa, vou inserir vídeos de até 20 minutos no máximo, e esses vídeos eu vou inserindo a partir dos dias dos temas. Serão no máximo 5 vídeos de até 20 minutos para falar sobre esse tema, dispensa no formato eletrônico. Então, Crispim, iniciando, dispensa no formato eletrônico, o que você poderia dizer como positivo ou algo negativo da dispensa no formato eletrônico? Obviamente que, positivamente falando, a dispensa no formato eletrônico ela vai aumentar a competitividade. A partir do momento que você pega a dispensa, os documentos ali, produz a dispensa, insere a dispensa no sistema e publica aquela dispensa, você vai dar oportunidade a outros concorrentes que não os locais de estar participando daquela dispensa de licitação. Então, quando você aumenta a competitividade, você traz à administração que melhores preços, melhores valores. Essa dispensa, quando ela é publicada no sistema, ela vai o quê? Ela vai ultrapassar a barreira da regionalidade, a barreira local. E empresas aí de outros estados que tenham condições de entregar o objeto, terão condições de participar. Ao mesmo tempo que amplia a competitividade e reduz os preços para que a administração esteja ali adquirindo ou contratando serviço, essa dispensa no formato eletrônico ela pode trazer alguns aventureiros, e aventureiros que talvez não tenham ali o know-how de cumprir com o objeto, com a entrega do objeto. E para isso, o agente vai ter que possuir no sistema, no procedimento, algum instrumento que faça com que ele tenha ali indícios que aquela empresa irá cumprir com a entrega do objeto, principalmente ali o rol de habilitação, de alguns documentos que a empresa tem que ter para comprovar que ela terá condições de cumprir com o objeto. Então, amplia-se a competitividade, positivo, reduz-se os valores oferecidos à administração quando eu faço a dispensa no formato eletrônico, positivo. Mas ao mesmo tempo que eu amplio essa competitividade, eu posso trazer concorrentes àquela dispensa que não tenham condições de cumprir com o objeto, são os aventureiros, porque há uma facilidade de participar desse procedimento. Então, há uma facilidade de participar desse procedimento, então é por isso que a gente tem que ter aí ferramentas para poder filtrar esses concorrentes que não tenham condições de cumprir com o objeto. Mas antes de tudo ainda, queria dizer a vocês que as pessoas, as empresas que participam dessas dispensas não são licitantes, são concorrentes à dispensa, porque obviamente não é aquela licitação propriamente dita. Tá beleza? Então, positivo, amplia a competitividade, ao mesmo tempo que amplia a competitividade, reduz os valores oferecidos à administração. Negativo, atrai-se muito aventureiros, tá bom? Por isso que nas minutas da AGU temos lá o aviso, e no aviso, salvo engano, vem como um apêndice ou vem como um anexo primeiro, vem ali o que? Os requisitos habilitatórios. Então, um aviso com requisitos habilitatórios para a dispensa no formato eletrônico. Beleza? Vencida essa primeira etapa aqui, vamos para o segundo slide. Mas, Crispim, o que é licitação? O que é licitação?
Eu trouxe essa pergunta aqui porque ela é muito pertinente ao tema dispensa no formato eletrônico. Eu tenho que entender que é a licitação para saber o que pode ser dispensado, o que pode dispensar esse procedimento administrativo denominado licitação. Mas primeiro eu tenho que entender o que é licitação. Então, o que é licitação? Eu criei um conceito a partir de definições já conhecidas por quem milita na área. E o conceito é o seguinte, o que é licitação? A administração, quando for comprar, alienar, quando ela for contratar a empresa para executar serviço, ou serviço comum de engenharia, ou obra, ela tem que produzir um procedimento administrativo. E esse procedimento administrativo, ele vai prestigiar o quê? Ele vai potencializar, ele vai prestigiar o interesse público. Ele vai ter que potencializar o interesse público. E tal procedimento vai ser ancorado no LIMP. O que é o LIMP? São os princípios que estão lá no caput do artigo 37, princípios que são aplicáveis à administração. Princípios compõem o LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, esse procedimento administrativo que vai prestigiar o interesse público, ancorado nos princípios da administração, LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, esse procedimento terá como objetivo fazer com que a administração ela consiga escolher a proposta apta a gerar o melhor resultado de contratação, prestigiando a isonomia, evitando sobrepreço, evitando preço inexequível, evitando superfaturamento na execução do objeto, prestigiando o que também? A inovação, o desenvolvimento nacional sustentável. Então, a administração ela vai ter que produzir esse procedimento administrativo quando ela for comprar, quando ela for alienar, quando ela for contratar a empresa para executar um serviço comum de engenharia ou uma obra. Então, licitação, eu ousei trazer esse conceito, né, a partir de definições conhecidas por quem milita na área, por quem trabalha na área. O professor Rony Charles, ele tem uma definição que eu gosto muito de usar. O que é licitação? Para o professor Rony Charles, licitação é o caminho que liga a pretensão aquisitiva da administração até o fornecedor apto a resolver esse problema da administração. É esse caminho que liga a pretensão aquisitiva, o problema da administração, até o fornecedor apto a resolver esse problema da administração. Então, pretensão aquisitiva, olha, eu preciso fazer com que a temperatura no ambiente fique na temperatura X, e para isso preciso de aparelho de ar-condicionado. Então, tem uma pretensão aquisitiva. Até eu escolher a empresa ou o fornecedor apto a resolver esse problema que há internamente na administração, então eu vou percorrer esse caminho até a seleção desse fornecedor apto. Então, para o professor Rony Charles, esse caminho ele define como licitação. Tá ok? Então, só que eu preciso aqui também trazer a seguinte informação. Não é só a licitação que liga o fornecedor apto, que liga a pretensão, o problema interno da administração até a escolha do fornecedor apto. Não é só a licitação que percorre esse caminho. Como também diz o professor Rony Charles, uma adesão também percorre esse caminho. É um caminho. Através de uma adesão, eu posso resolver um problema interno na administração. Através de uma dispensa, eu também posso resolver um problema interno da administração. Eu vou ligar a pretensão minha aquisitiva, meu problema, até um fornecedor apto a resolver esse problema. Então, esse caminho também pode ser percorrido através de uma dispensa. Tá ok? Vamos continuar aí. Próximo slide. Bom, eu trouxe esse inciso 21 da Constituição Federal de 88, porque esse inciso aqui, para quem trabalha com licitações e contratos, ele é muito importante. Inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal de 88. E esse inciso, ele diz o seguinte: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento da obrigação. Bom, caros amigos, o que eu quero ressaltar para vocês aqui e dizer por que esse inciso é tão importante. Porque nesse inciso aqui, se vocês repararem, está basicamente toda uma estrutura de que tenha que ter uma licitação. Tá ok? Basicamente, aqui está a estrutura de uma licitação. Então vamos lá. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública. Aqui nós vemos o que aqui? Nesse período verde, nós vemos o princípio da obrigatoriedade. Obrigatoriedade em licitar. Tá ok? Então, no inciso verde, princípio da obrigatoriedade, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. E nesse período em azul, nós temos o que? O princípio da isonomia. Então, o procedimento licitatório como um todo, o agente público que está conduzindo aquele procedimento licitatório tem que ter esse cuidado de não tratar os licitantes de maneira diferente. Tá ok? Com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento. Então, estou fazendo um procedimento licitatório, eu tenho que ter cláusulas que estabeleçam essa obrigação de pagar. A administração pública ela tem que induzir isso a quem vai participar, para que venham muitos concorrentes, porque eles têm que saber que a administração ela vai ter que primeiro pensar em quê? Pagar as obrigações que foram ali realizadas em favor dela. Mantidas as condições efetivas da proposta, fundamento constitucional dos pedidos aí de reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. E nesse último período mais escuro, nós temos o que? O fundamento constitucional da habilitação. Ok? Bom, eu quero dar ênfase aqui à primeira parte na cor verde. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública. Caros amigos, aqui está o princípio da obrigatoriedade na Constituição. Então, ressalvados os casos especificados na legislação. Quando o Constituinte traz ressalvados os casos especificados na legislação, nós temos o que aqui? Nós temos as contratações diretas. Ressalvados os casos, nós temos que produzir procedimento licitatório, mas há casos que o legislador ele vai dar ao gestor a possibilidade de fazer ou não fazer esse procedimento administrativo. Entende-se que o princípio da obrigatoriedade ele é uma norma geral de licitação. Ele está aqui na Constituição dizendo para todo mundo, olha só, todos têm que... É regra, é princípio da obrigatoriedade. Tanto a União, os estados e municípios, em regra, tem que produzir procedimento licitatório. É a regra. Regra, produzir procedimento licitatório. Então, veja bem, somente também a União produzindo o norma pode excepcionar esse princípio. Então, os estados e municípios não podem criar novos tipos de dispensa. Por quê? Porque o princípio da obrigatoriedade entende-se que ele seja uma norma geral. E somente a União, produzindo aí uma norma, entre aspas, vamos dizer assim, uma norma nacional, irá excepcionar esse princípio da obrigatoriedade. Por isso que, lá no artigo 75 da nova Lei de Licitações e Contratos,
artigo 75 da Lei 14.133 de 2021, esse artigo ele traz vários tipos de dispensa de licitação. Vários tipos de dispensa de licitação. Os estados e os municípios não podem criar novos tipos de dispensa de licitação. Por quê? Porque o princípio da obrigatoriedade, esculpido no inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal de 88, é uma norma geral. E quem tem competência privativa para produzir norma geral de licitação é apenas a União. Então, se a União diz que é obrigatório, apenas ela pode ressalvar o que é obrigatório. Então, os estados e municípios não podem criar novos tipos de dispensa. O que os estados e municípios podem fazer é dizer como que será o procedimento, como que será a condução daquela dispensa em seu âmbito estadual e municipal. Mas somente a União pode fazer o quê? Somente a União poderá criar novos tipos de dispensas. Então, as dispensas do artigo 75 são, vamos dizer assim, taxativas, estão lá no artigo 75, e os estados e municípios não podem criar novos tipos, beleza? Vamos seguir. Lembrando que para os procedimentos, os estados e os municípios possuem aí a competência, porque entende que para procedimento eu não estou tratando de uma norma geral de licitação, estou tratando de uma norma materialmente específica. E normas materialmente específicas, os estados e os municípios podem aí estar trabalhando, criando, tá bom? Bom, para qual o caminho que eu vou? Para o velho caminho ou para o novo caminho, né? A lei antiga ou a lei nova que eu vou aplicar? Isso surgiu, por que isso surgiu? Essa dúvida surgiu. Porque com a nova lei de licitações, nós temos aí um numerário maior para as dispensas do que a lei antiga. Então, eu posso misturar as duas leis? Não posso misturar? Como é que ficou isso aí? Como é que ficou isso? Lá no artigo 191 da nova lei de licitações e contratos, nós temos o seguinte: até o decurso do prazo de que trata o inciso 2º do caput do artigo 193, a administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta lei, a lei nova, ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, ou seja, a 8.6693, a lei do pregão, a 10.520 de 2002 ou a lei do RDC. Então ela pode optar pelo velho caminho ou pelo novo caminho. A lei antiga de licitações e contratos, ou a lei antiga ou a lei do pregão 10.520, ou a lei nova 14.133 de 2021. E a opção escolhida deverá deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso do instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada desta lei com as citadas no referido inciso. Então, se eu for contratar diretamente pela nova lei, eu tenho que seguir o procedimento da nova lei. Se eu for contratar com a nova lei, contratação direta com a nova lei, eu tenho que seguir todo o procedimento conforme a nova lei. Eu não posso misturar o procedimento da lei antiga, 8.6693, com a lei nova. Não posso. Eu estou impedido de fazer isso. Tá bom? Então, é o que traz o artigo 191. Eu vou dar uma pausa aqui e vou seguir no próximo vídeo, trazendo aí o procedimento da dispensa, da contratação direta, como se dará o processo da contratação direta. Tá ok? Vou parar por aqui, tá chegando aqui aos 20 minutos e daqui a pouco estou retornando.